Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E começando aqui o nosso primeiro boletim informativo dessa sexta-feira, com um vídeo aqui com muita informação, muita notícia, muita polêmica importante para a gente poder abordar, né? Já começando o final de semana que vai ter clássico do futebol brasileiro entre Vasco e Corinthians, né? Uma reedição da final da Copa do Brasil do ano passado e um reencontro entre o Vasco e o ex-técnico Fernando Diniz. Então a gente vai trazer todos os detalhes desse jogão que vai acontecer nesse domingo com reviravolta. Vou explicar tudo para vocês aqui. Vamos falar também sobre suspensão. Pois é, o técnico Renato Gaúcho acabou levando um gancho aí, ó, de 3 partidas de suspensão. Vou explicar tudinho em quais jogos que ele vai ter que cumprir, né, e por que isso aconteceu. Vamos falar também sobre contratações, porque tem 2 ex-crias da Colina que estão sendo cotados aí e podem voltar a vestir a camisa do Vasco aí nesse meio de temporada. E vamos falar sobre o depoimento bombástico do presidente do Flamengo, BAP, ontem à noite, numa reunião ali que foi feita, né, entre os presidentes e donos de clube para decidir sobre a criação da Liga de Futebol Brasileiro. E aí o BAP falou que a Leila Pereira já era a dona do Vasco. Então a gente vai falar sobre isso, né? O Pedrinho, nosso presidente, já deu uma resposta, né? Já deu uma resposta ali muito forte ao presidente do Flamengo também. Então fica com a gente aqui até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Como eu falei, tem muita notícia, tem muita polêmica aqui pra gente abordar. Peço para você que ainda não deixou o like, já chega aí, né, deixando aquele joinha, já curte o vídeo. Vocês sabem da importância, né, cara, que o YouTube dá para cada like que a galera deixa. O YouTube divulga esse vídeo para mais um vascaíno. Então quem puder rapidinho, clica ali embaixo, naquele dedinho com o dedo para cima, né, aquele joinha. E se você ainda não for inscrito, né, se você ainda não segue nosso canal aqui no YouTube, peço também para você, por gentileza, né, por favor, seguir aqui embaixo nossos 2 canais, né, o canal Sou Vascaíno e o canal Mário Coelho Vasco. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre gancho, né, cara? Sobre suspensão, porque ontem o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, ele foi julgado pela Conmebol, né, ali pela Copa Sul-Americana. O Renato Gaúcho, que no primeiro jogo ele não esteve presente, né, ele decidiu não viajar e não levar o time titular. E aí a Conmebol ficou chateada, né? Achou que o Renato Gaúcho ali estava desmerecendo a competição por não ter ido, né, para essa primeira partida. E aí a gente já sabe o resultado de tudo isso. No segundo jogo, o Vasco foi roubado descaradamente, né, pela arbitragem jogando em casa contra o Audax Italiano. E aí ontem a Conmebol decidiu aí suspender o Renato Gaúcho por 3 partidas da Copa Sul-Americana. E eu vou falar para vocês, cara, é a brincadeira de mau gosto, né, cara? É por isso que a Conmebol é tão desrespeitada, é por isso que os campeonatos aí sul-americanos, Libertadores, são tão mal vistos na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, cara. Tinha tudo para ser um torneio, né? Ou esses dois tinham tudo para ser torneios, cara, televisionados para o mundo inteiro, porque pela quantidade de times históricos que tem todo mundo querendo assistir. Mas, infelizmente, com uma organização dessa da Conmebol, fica difícil de acreditar em qualquer coisa séria, né, cara? E aí, a grande questão que fica agora é a seguinte: eu vou até fazer uma enquete, vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo agora. Você acha que o Vasco, depois dessa suspensão do Renato Gaúcho ontem, né, dos próximos 3 jogos do Vasco aí na Sul-Americana, você acha que o Vasco deveria levar a sério essa competição até o final? Você acha que o Vasco no próximo jogo, semana que vem, contra o Olímpia, deveria entrar com o time titular para poder dar um tapa na cara da Conmebol e mostrar que a gente é muito maior que eles? Ou vocês acham que o Vasco deveria, ó, cagar e andar, desmerecer, botar um time sub-15 para poder já realmente avacalhar de uma vez por todas essa competição? Não digo nem a competição, mas essa instituição que é a Conmebol. Então deixa aqui nos comentários sua opinião, como você acha que o Vasco deveria reagir a essa punição ao técnico Renato Gaúcho. E falando em julgamento, ontem o Corinthians conseguiu
virar a mesa, né? O Corinthians aí, o Flamengo, né? Os queridinhos da mídia, os queridinhos da CBF, os queridinhos do STJD, como sempre beneficiados, né, cara? E ontem o Corinthians foi beneficiado de novo, né, cara? O Corinthians que teve uma punição, né? Não ia poder jogar contra o Vasco nesse domingo sob a presença da torcida, né? Não teria, né, torcida no estádio e não poderia jogar no seu próprio estádio. E aí ontem o Corinthians conseguiu, através de uma liminar, reverter os dois cenários, né? Vai poder jogar no Itaquerão e vai poder ter a presença da torcida. É uma brincadeira, cara. Esse futebol brasileiro aí, é por isso que eu digo, cara, enquanto o futebol brasileiro não for organizado por pessoas sérias, por pessoas capazes e por pessoas imparciais, infelizmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Infelizmente a gente vai continuar essa bagunça que é. Então o Corinthians joga em casa domingo, com a presença da torcida, o Corinthians já começou a vender os ingressos. Fala pra vocês, irmão, tomara que o Vasco vá lá e ganhe e mostre que com torcida, sem torcida, a gente vai passar o trator. Mas o Vasco treinou ontem, treina agora de manhã de novo, né? O Vasco só viaja amanhã, né, no sábado, para poder enfrentar o Corinthians lá em São Paulo. E o Renato Gaúcho vai em busca aí da sétima vitória contra o Fernando Diniz nos confrontos diretos, né? Até agora o Renato Gaúcho tem 6 vitórias, Fernando Diniz tem apenas uma vitória, né? O Renato aí bota o Fernando Diniz como freguês, né, cara? E freguesia tem que continuar. Então tomara que o Renato vença mais uma nesse domingo. O Renato ele deve promover 3 mudanças no time titular, uma na lateral direita, que é a volta, né, o retorno do PH na vaga do Puma. Ele deve promover a entrada do Rojas, jogando no meio de campo ali como camisa 10, e no ataque ele deve ter a entrada ali ou do Adson, ou do David, ou do Nuno Moreira, aberto pelas pontas ali, né, pelo lado direito do ataque vascaíno. Então, mudanças estratégicas, mudanças pontuais. Eu acho que se o Vasco jogar como jogou contra o São Paulo e contra o Paysandu no segundo tempo, né, os 2 segundos tempos do Vasco ali foram bons, eu acho que a gente tem condições sim de sair lá de Itaquera com uma vitória. Falando de empate não, tô falando de vitória. O time do Corinthians é bom, mas também não é lá essas coisas. E o Fernando Diniz vai tentar de tudo para vencer o ex-time. E eu vou falar para vocês, tem muito atleta, tem muito jogador do Vasco que vai jogar 1000% nesse jogo para poder escrachar na cara do Fernando Diniz essa vitória no próximo domingo. Mas, seguindo agora, falar um pouquinho sobre o mercado da bola, falar um pouquinho sobre contratações, né? O Vasco que já fechou a contratação do lateral Paulinho do América Mineiro. O Vasco também está avançando nas negociações com o atacante Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo, atualmente joga no Krasnodar da Rússia, né? O Vasco vem avançando aí, podendo negociar essa contratação do Vitor Sá já no decorrer dos próximos dias. E quem ganha força agora nos bastidores do Vasco, né, são 2 crias do Vasco, né? São 2 ex-jogadores aí da base vascaína, Evander e Gabriel Peck, né? Os 2 que vêm se destacando lá na Liga dos Estados Unidos, né? Na MLS. E tem um detalhe, os 2 estão interessados em um retorno ao futebol brasileiro. E aí, obviamente, né, o natural seria o Vasco ser o primeiro clube a buscar uma negociação, né, cara? O Evander já deu um depoimento público falando da vontade dele em voltar ao Vasco da Gama. O Gabriel Peck também recentemente falou, né, sobre o carinho, sobre a amizade que ele tem com muitos atletas e muitos funcionários do Vasco e a vontade de um dia retornar ao Gigante da Colina, né, no Vasco aí, estando com mais chances de brigar por título, de ter um clube mais estruturado, e isso vem acontecendo no momento, né? O Vasco nos últimos anos já brigou por conquistas de Copa do Brasil e naturalmente, né, esses 2 jogadores tendo essa vontade de voltar ao futebol brasileiro, imagino eu que o Vasco poderia abrir as portas aí para uma negociação aí por empréstimo com obrigação de compra. Então, quem sabe, agora no meio do ano, né, o Vasco aí não vá atrás desses 2 jogadores, né, os 2 aí, apesar de estarem em alta no futebol dos Estados Unidos, não são atletas extremamente caros, né, não são jogadores que, obviamente, custariam 20, 30 milhões de euros, né, o Vasco poderia negociar um empréstimo de 6 meses, 1 ano, com opção de compra, assim como o Admar já fez com vários outros jogadores num passado recente aí, né, trazendo Carlos Andrés Gomes, Cuesta, né, e tantos outros que chegaram e hoje aí vem se destacando no nosso Vascão. Então fiquem atentos que o nome do Gabriel Peck e do Evander podem ser nomes ativos aí nas próximas semanas aí em negociações com o Gigante da Colina. E agora
vamos falar sobre polêmica. Polêmica grande, tá? Polêmica grande. Porque ontem nós tivemos lá na sede da CBF, né, uma reunião acontecendo, e essa reunião, ela teve ali presente os presidentes dos clubes brasileiros e também donos de clubes, né, teoricamente ali os donos da SAF, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Botafogo, que agora tá sem dono porque o John Textor foi afastado, o Pedrinho como presidente do Vasco esteve presente, a Leila Pereira como presidente do Palmeiras esteve presente também, e após a reunião terminar, como sempre, né, tem um clube que quer tirar proveito de todos os outros clubes. Tem um clube que sempre quer sair ganhando mais, quer ter benefícios exclusivos, quer ter ali, né, regalias a mais do que os outros clubes, e todo mundo sabe que clube é esse, né, que é o Flamengo. E não só isso, né, o presidente do Flamengo, o BAP, após a reunião acontecer, ele foi entrevistado, ele falou ali, né, do interesse do Flamengo na criação da liga, diz ele ali que vai ser muito bom para os clubes, né, mas óbvio que ele tá tentando, né, puxar a sardinha pro lado dele para que o Flamengo ganhe muito mais do que todo o resto. E aí ele foi perguntado, né, sobre essa questão, e aí durante a fala dele, ele falou, mas essa liga, ela não pode ser criada com uma pessoa sendo dona de dois clubes, né, estando no comando de dois clubes. E aí perguntaram, o que está acontecendo, quem é essa pessoa? E aí ele falou, a Leila Pereira, ela é presidente do Flamengo e ela é presidente do Palmeiras, e ela é a dona do Vasco, né? Já colocando a Leila como dona, né? Como mandatária do Vasco, né? Ele está associando o empréstimo que a Leila Pereira fez ao Vasco no ano passado, através da Crefisa, né? Dos 80 milhões de reais que o Vasco pediu autorização da Justiça, né? Em relação à recuperação judicial, e ele já está associando esse empréstimo com a Leila Pereira estivesse mandando, já estivesse tomando conta do Vasco da Gama. E aí o Pedrinho, né? Obviamente, né, não ficou nem um pouco satisfeito, né, com essa fala do BAP, né? O Pedrinho foi lá numa outra entrevista também e falou, cara, quem é o presidente do Flamengo para decidir o que o Vasco vai fazer, o que o Vasco não vai fazer, quem vai ser o investidor, quem não vai, onde o Vasco vai pegar empréstimo, onde o Vasco não vai. Inclusive o Pedrinho fala, nem da CBF ele é presidente de um outro clube e tá querendo aí se infiltrar nessas decisões dentro do Vasco da Gama. Então, Pedrinho retrucando, acho que a Leila Pereira vai falar alguma coisa, provavelmente ainda hoje, não acho que ela vai deixar barato, eu acho que ela vai vir a público, vai dar uma resposta à altura, porque a Leila é aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa, que não deixa esse tipo de coisa passar barata, né? Então, eu acredito que a Leila vai falar alguma coisa. E digo uma coisa, cara, se no futuro a Leila se tornar dona do Vasco, irmão, não importa. Hoje ela é presidente do Palmeiras, se daqui a 3, 4 anos ela vier a assumir, né, o controle da SAF vascaína, eu não vou ficar nem um pouco satisfeito. Eu sei que ela é vascaína, a família dela é vascaína, uma pessoa íntegra, séria, que comanda um clube que hoje é o maior clube mais organizado do futebol sul-americano, que é o Palmeiras. E, sem sombra de dúvida, com a experiência que ela tem, poderia ser muito, sim, benéfico aqui para o nosso Vascão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de ir embora, não esquece, quem está precisando de dinheiro, está começando o final de semana hoje aqui, sexta-feira, muita gente desempregada, muita gente ganhando pouco. Você pode estar ganhando uma renda extra de R$350 até R$900 todo dia, diariamente, e você pode no final do dia fazer o saque aqui, ó, no seu Pix, no seu celular. Só aqui no nosso canal a quantidade de vascaínos já passa de 1.900 pessoas que aderiram a essa forma de renda extra. No final do mês você pode estar ganhando uma renda aí superior a R$8.000 por mês. A média fica ali de 4 a 6 a 7 mil reais por mês. Então quem quiser aderir, quem quiser conhecer de graça, sem custos, clica aqui embaixo, é o primeiro link no topo da descrição do vídeo, bem aqui embaixo. O link também está no primeiro comentário fixado. E ó, o QR Code está aqui no cantinho da tela. Se quiser, aponta a câmera do seu celular para cá. Todos esses, o QR Code e os links que estão aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, vão te encaminhar para um site. E aí nesse site vai ter um vídeo te explicando como funciona, o passo a passo, uma aula resumida de o que você tem que fazer para ganhar esse dinheiro. Tem lá tudo descrito ali, tudo resumido. Então corre lá agora, clica no link aqui embaixo ou o QR Code aqui no cantinho e dê início a essa trajetória para começar o final de semana com uma grana bacana no bolso. Um abraço, tamo junto!